isso, né? Muito bem. Cada vez que a gente se reúne, é sempre uma oportunidade de Jesus de nos orientar, não é? Ele nos reúne por amor, para poder nos ensinar. Porque se nós decidimos segui-lo, nós precisamos de conhecer aquilo que Ele pede. E nós sabemos que o seguimento de Jesus não é um seguimento fácil, mas Ele está conosco para nos ajudar, não é? Então, quando a gente lê o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, que foi a partir do versículo 30 até o 37, ele fala assim: quando Jesus caminhava através da Galileia, ele caminhava porque ele não queria que ninguém soubesse, porque ele estava ensinando os discípulos dele. Jesus estava a caminho de Jerusalém, onde ele iria morrer. Então ele estava aproveitando aquele tempo para poder ensinar os discípulos o que precisava aprender. Então ele falou para eles: o Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão, e morto depois de 3 dias ele ressuscitará. Eles, porém, não compreendiam essa palavra e tinham medo de interrogá-lo. Chegaram a Cafarnaum. Em casa, Jesus perguntou: sobre o que vocês estavam conversando no caminho? Eles ficaram em silêncio, né? Estavam com vergonha, né? Porque pelo caminho estavam discutindo sobre quem era o maior entre os 12. Então Jesus sentou, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Depois ele pegou uma criança, colocou no meio deles e, pegando-a nos braços, disse-lhes: aquele que receber uma dessas crianças por causa do meu nome, a mim recebe. E aquele que me recebe, não é a mim que recebe, mas sim aquele que me enviou. Palavra da salvação. O Evangelho de Marcos, ele coloca para nós, assim, com uma clareza, né? A distância que tinha, um contraste, né? Entre Jesus e os discípulos. Jesus anuncia 3 vezes a paixão dele. A primeira vez, foi logo depois que Pedro fez o testemunho de fé. Quando Jesus anuncia a morte, Pedro chama ele e fala: não, Senhor, fala esse assunto, não, é que é isso, bobagem, Deus vai te livrar disso, bobagem, fala isso não. Na segunda foi essa: quando Jesus anunciou isso, eles não estavam acreditando, não tinham coragem de perguntar para Jesus. Jesus falando da morte, eles estavam discutindo: quem de nós aqui é o maior, mais importante, qual de nós? E Jesus falando: eu vou morrer, viu? Quem é o mais importante? E no terceiro anúncio é quando eles disputam quem vai sentar à direita ou à esquerda de Jesus. Entenderam tudo. E é tão interessante, né, quando a gente vê essa primeira parte, né, porque isso tem uma chave, né? Há uma diferença grande, há um ponto grande de diferença entre nós e Deus, que está escrito em Isaías, né? Isaías 55, quando Deus fala: os meus pensamentos, Isaías 55, versículo 8, ele fala: os meus pensamentos não são vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Quanto os céus estão acima da terra, tanto os meus caminhos estão acima dos vossos, e os meus pensamentos acima dos vossos pensamentos. Deus completamente disposto, né, a amar e a se entregar, né, a dar tudo, né, tudo, e porque Ele é Deus, né, Ele é a pura plenitude, Ele não se importa de ser o menor e de ser o último. Nós temos o efeito inverso de Deus, né? Porque nós somos muito pequenininhos, nós queremos ser grandes. Quem é o mais importante? Quem é o maior, né? O efeito completamente inverso, né? Um falando de uma coisa, do amor, que é um serviço, uma gratuidade, né? Você dá a sua vida em serviço e a turma querendo saber quem vai ter mais honra e glória.
Mudou alguma coisa nesses 2000 anos? De verdade? Nada, né? Piorou, né? Piorou bem, né? Mas olha como é que é o pensamento de Deus. Então, um dos maiores pontos de diferença entre nós e Deus é o orgulho. Né? O orgulho, e isso para nós é um problema muito sério, né? Muito sério. Essa questão do tanto que a gente deseja, né? Só observar o quanto que as pessoas querem ser vistas, notadas, né? Seguidas, né? E somos o que mesmo? Nada. Então, Jesus ele é tão encantador. Quero que eu li isso aqui. Imagina, Jesus sabia o que eles tinham discutido no caminho, porque o que fica escondido para Deus? Nada. O que vocês estavam conversando no caminho? Esse cara mudo, porque é vergonha. É igual quando você pega a menina fazendo uma coisa errada, né? O que você fez? Nada. Caim, cadê Abel? Não vi, tem um tempo que eu não vejo, tinha acabado de matar. Não vi não, Senhor. Tem certeza que você não viu? Não, vi não, mortinho. E assim somos nós, né? Com a dificuldade que nós temos em assumir a verdade, né? Uma das coisas que a gente precisa trabalhar na nossa vida é contra a mentira. Mentira não pode ter espaço na nossa vida. Aí eles perguntaram para Jesus, como eles tinham certeza que Jesus sabia, se fingiu de morto. Jesus perguntou alguma coisa? Não escutei. Você falou alguma coisa? Não ouvi, ficaram mudos. Olha a delicadeza de Jesus, o que ele fez? Essa atitude é simplesmente encantadora. Ele assentou e chamou a turma, vem cá, gente, vamos conversar. Isso é uma coisa para a gente poder aprender. Porque quem tinha total autoridade naquele momento é Ele sempre. Tinha todo o conhecimento, é Deus. Ele podia ter destruído aquela turma naquela hora. Mas Jesus não. Ele assentou e com toda a paciência do mundo, ele deve ter dito essa frase. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Entre vós não pode ser assim. Então, as coisas que me chamou a atenção demais nesse aqui, foi Jesus ter assentado. Nós precisamos de pedir a Deus a graça de duas virtudes. Humildade e mansidão. Humildade e mansidão são duas irmãs gêmeas. Uma tem que andar coladinha na outra. Jesus falou assim, que a gente deveria pedir para ter o coração manso e humilde. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrarás o quê? A paz. Vamos ver um pouquinho sobre isso, né? Encontrar. O que é a humildade? A gente tem um conceito muito errado de humildade. A humildade, da mesma forma como a consciência espiritual nossa, a nossa vida espiritual muda a partir do momento que eu descubro que eu sou filha amada de Deus. A humildade em nós é o momento onde a gente é iluminado e descobre que nada nesse mundo, nenhuma virtude, nenhum crescimento, nada eu posso sem Deus. Está escrito isso aonde? Evangelho de João, capítulo 15. A videira, nós estamos precisando estudar a palavra de Deus, como é que nós vamos crescer? Ele fala, sem mim nada podeis fazer. Se o ramo não permanece na videira, vai secar e vai morrer, porque sem mim nada. E quando ele fala nada, é nada. Nós não podemos nenhum pensamento útil, uma coisa boa, sem a presença de Deus. Então isso é a humildade. Eu reconhecer que todo o crescimento que eu preciso, eu dependo dEle. Então tudo que eu faço, todas as obras que eu faço, não sou eu que faço, é quem faz? É Deus em mim. Que nada eu consigo sem Ele. Nada eu consigo sem Ele. Então nós temos que entender que Deus nos deu vários dons e talentos. Quantos dons e talentos vocês têm? Inúmeros. Então, humildade, eu reconheço os dons que Ele me deu. Mas eu entendo que esse dom que Ele me deu exige de mim uma resposta. E eu tenho que pôr esse dom, esse talento para render. Ok? Então, mas quem faz isso tudo render é Deus. Nada, porque nós corremos o risco imenso da vaidade, né? Do orgulho.
Falar, eu que fiz isso aqui. Olha que lindo. Eu que fiz. Não é? Vocês imaginam se Deus tivesse colocado etiqueta em cada coisa, eu que fiz? Nós estávamos com uma orelha de pendurado, eu que fiz. Feito por mim, não é assim? Então vocês imaginam, a primeira consciência que a gente tem que ter, que não somos nada. Mas em cima disso nós acrescentamos o pecado. E além disso nós acrescentamos duas coisas, que é o orgulho e a vaidade. Eu estou falando alguma bobagem? Mas é duro de ouvir, não é? Então vocês imaginam o que nós fizemos conosco, como é que Deus pode trabalhar em nós, com esse tanto de coisa dentro de nós, pois nós é que fazemos tudo. Então por isso que Deus, está escrito na palavra de Deus, que Ele resiste aos soberbos. Porque vocês imaginam se Deus faz uma grande obra em cima do soberbo, quem aguenta Ele? Ninguém. E aí ele cai no pecado mais grave, que pode comprometer a vida eterna dele, por causa da vanglória. Vanglória já diz que a glória é vã. Não é? Não pode. Isso é seríssimo. E nós temos que trabalhar isso dentro de nós. Está escrito na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, que a gente fica disputando. Quem que é mais importante? Aí São Paulo fala assim, não é nem quem planta, não é nada, nem aquele que rega, também não é nada. Mas é aquele que faz crescer, que é Deus. Nós somos, está escrito aqui, cooperadores de Deus. Deus nos deu a vida para amá-lo, servi-lo e adorá-lo. Se coloca à disposição dele e fala, Senhor, o Senhor começou me dando a vida, porque nem isso eu sou capaz de nada, nem. E com a vida o Senhor me deu um monte de dom e talento. Então me ajuda a entender que eu não sou nada. Mas se o Senhor quiser me usar, estou aqui, às suas ordens. Então o Senhor me dá a graça para poder fazer as coisas. Compreenderam? Isso, a humildade, ela conquista o coração de Deus. E a outra virtude que anda colado é a mansidão. Porque se a humildade, ela segura o coração de Deus, a mansidão conquista o coração dos homens. Presta atenção, a nossa vida não é relacionamento? O ser humano é ser de relação. Por isso que Deus Pai, Jesus fala, se vocês quiserem ser o primeiro, vocês têm que ser o último. Então nós relacionamos aqui, relacionamos com o chefe, relacionamos com irmãos, na família, ok? E muitas vezes nós temos cargo de chefia. Jesus aqui era a cabeça. Ele podia chegar gritando com todos, não é assim? Porque às vezes a gente aprende que na vida se adquire respeito, importância, se você chegar gritando, né? Falando, sabe com quem que você está falando? Fala, sei, com o meu irmão, né? Irmãozinho, somos tudo igual, não tanto de nada, né? Mas às vezes a gente vai chamar a atenção de alguém, e a gente chama a atenção no meio de todo mundo, humilhando essa pessoa, destruindo essa pessoa. Você já recebeu humilhação? Às vezes a gente vai chamar, a situação ficou boa, não? Então, às vezes você vai chamar a atenção de alguém e humilha, e destrói o outro. Alguém olha para você no meio de todo mundo e fala assim, você é burro, você é incapaz, né? Gente, quando é residente, então o erro primeiro é nosso, né? Primeira pessoa que errou é o coitado do residente, ele nem abriu a boca, já está errado, nem estava lá no plantão, já está errado, e é destruído, e aí nós perdemos a chance de ter o coração do outro. Aí a nossa missão vai água abaixo. Compreendem? Sem a humildade e a mansidão, nós não vamos a lugar nenhum. Por isso que eu falei que nós precisamos pedir a Deus essas duas graças. A mãe que souber ter a mansidão, ela terá a educação dos filhos na ponta da mão dela. Porque é a forma de falar, é a firmeza, mas com você é afável. Você sabe chamar a atenção de uma forma que seja delicada, mas firme. Você vai pegar o seu irmão e levá-lo a algum lugar e falar, me mostre por que você fez isso aqui. O que foi que aconteceu? Me conta o seu lado.
primeiro eu preciso saber por que você fez isso. Deixa ver a história. Então, porque assim você vai ter o coração do outro, e assim você poderá levá-lo até onde você quer, que é a Deus. Quando eu estou falando isso, eu estou falando da questão nossa evangélica, né? Que cada um de nós é um discípulo do Senhor. Nós precisamos de levar o nome do Senhor a todo lugar. Então, se nós queremos conquistar as pessoas para o Senhor, quando Jesus diz isso, se você quer ser o primeiro, seja o último, isso para nós é difícil, porque nós estamos inseridos numa sociedade que compete. Uma sociedade que vai te avaliar o seu sucesso de brilho. Jesus mostra o inverso. Então, caminhar com Jesus não é uma brincadeira, porque exige de cada um de nós uma conversão seríssima. É uma conversão profunda. Eu tenho que saber de verdade a quem eu sirvo. Se é Deus ou o mundo. Porque às vezes a gente fica com um pé no mundo, um pé com Deus, falando assim, vai que Ele existe, se Ele chegar mesmo eu pulo aqui e falo, bem que eu acreditava no Senhor. Mas nós temos que entender que isso do mundo leva aonde? A lugar nenhum, é só vaidade. Vai ler Eclesiastes. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Mas eu fico impressionadíssimo com aquela bolsa de 100 mil reais que a outra comprou, 10 mil, 30 mil, tanto que ela é poderosa, rica, e o meu irmão ali do lado passando fome, como é que eu posso fazer? Jesus falou assim, se você quiser fazer um agrado a você, faça, você tem o direito de fazer o que você quiser com os seus bens, mas o bem material que você ganhou também é para servir o outro. Então nós podemos ter medida, não podemos? Nós não podemos ajudar? Entender que o outro é irmão? Está vendo como é que isso exige de nós uma conversão profunda? Muda o meu jeito de ver a situação, de pensar, de sentir, de viver, porque eu me comprometo. Não tem jeito de eu estar na igreja, comungar, o mesmo Deus que me alimenta, que te alimenta, e fechar os olhos para a sua dor e para o seu sofrimento. Eu não posso. Senão eu nego aquele que eu creio, que eu acabei de receber. O compromisso nosso com Jesus, ele é sério demais. Não é uma brincadeira. Andar com Jesus não é uma estrada de sucesso, de glória e de brilho, não. Já falei isso com vocês mais de uma vez. Vide Madre Teresa de Calcutá. Já falei com vocês, é chão batido. É aquela vida anônima que você está atento ao outro, que você cuida do outro por amor ao Senhor Jesus e só. Não precisa de holofote. Só tem uma pessoa que tem que nos ver. Quem é? É Deus. Por quem que nós vamos fazer isso? Por amor a Ele. Como eu não posso fazer nada por Ele, que Ele é a plenitude, eu faço pelo meu irmão. Porque o maior mandamento do cristianismo chama-se amar. E Deus se deu inteiro. Sobrou nada, né? Até a última gota de sangue Ele deu. Deu tudo para nos ensinar. Que Ele, que era o maior de todos, se fez servo de todos. Eu não vim a esse mundo para servir, mas para ser servido, mas para servir. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida, que o tempo é muito curto? Eu falo sempre com ele, Jesus, aproveita enquanto eu ando, falo, escuto, né? Que eu posso fazer alguma coisa. Já falei com vocês, quando eu penso naquela frase que ele falou lá, uma das frases que ele falou, tudo está consumado. Essa frase é para eu poder pensar nela todo dia, quando eu encerro o meu dia, que eu estou de joelho diante dele para encerrar o dia, eu falo, será que eu fiz tudo que o Senhor esperava que eu fizesse hoje? Será que eu posso repetir essa frase? Tudo está consumado hoje, por amor a Ti, por amor. Então a gente precisa pedir muito a Deus que nos dê a graça de entender isso, né? Que o meu nada, que eu não sou nada, mas que Deus em mim, ninguém cerca. Ninguém cerca. E que Ele vai me dar a graça da mansidão, que eu vou entender que eu vou atingir o meu irmão, não com arrogância, não achando que eu arraso, que eu sou mais do que o outro, não. Mas pela delicadeza, pela amabilidade, por ser
afável com o outro, a gente não destrói o outro. Ele é meu irmão. Se ele cai, eu também caio. E todos nós somos frágeis. Então, por isso que a gente precisa aprender a se conhecer, para não julgar. A gente fala, não, viu como é que fulano está reagindo? Aí você pensa, será que no lugar dele me aguentar? Talvez pior. Então, se a gente aprende a se conhecer, a gente entende que somente Deus pode fazer as coisas, porque a gente é nada, um monte de miséria. De verdade, onde é que eu estou plantando a minha segurança? De verdade. Se eu estou disposto a fazer uma coisa que não vai dar brilho, que ninguém vai ficar sabendo. Nós corremos tanto risco, gente. Tantos riscos nós corremos. É com a vanglória, com a vaidade. Então nós temos que ter cuidado demais. Então, há uns anos atrás, ainda lá na igreja de Nossa Senhora Rainha, e por isso algumas pessoas que vêm aqui, às vezes querem conversar comigo, eu gostaria tanto de poder ficar para conversar. Por que a Filó vai embora? Para não ir para o inferno. Porque um dia eu estava saindo, eu acho que ainda não era casada, saindo da igreja de Nossa Senhora Rainha, mas eu estava com o Anselmo. Quando eu estava saindo, uma mulher caiu de joelho nos meus pés. Eu achei que ela tivesse quebrado as pernas, que ela caiu de uma vez. E falou, me concede uma graça. Eu fiquei apavorada. Apavorada, que se chama-se idolatria. Eu estou no fogo do inferno de cabeça para baixo. Levantei essa mulher e falei, pelo amor do Senhor, a gente só ajoelha diante dele. Quem dá a graça é Ele. Foi Ele que morreu por você, minha filha. Eu não dou um fio do meu cabelo para você, não. É o medo que eu tenho pavor de idolatria, pavor. Eu já falei com vocês mais de uma vez, eu sou uma irmã de vocês, que já caminhei um pouco mais. Por isso a gente assenta aqui, por graça de Deus, para pensar nas coisas que eu posso parar, avaliar a minha vida. E quando eu estudei tudo isso, eu falei, tem que marcar uma confissão urgente. É assim. Coloco para vocês toda a verdade. Será que se a gente não começar no nosso ambiente de trabalho, da casa, primeiro já não aceitando a mentira, nós já vamos fazer um caminho no mundo. Porque o mundo não quer ver a luz, pode ter certeza disso. O mundo não quer ver o povo da verdade, não quer. A questão é ilusão, é mentira, é enrolar o povo, é vaidade das vaidades, é tudo rolo. Mas eu falo isso muito com os adolescentes, falo, deixa eu dar um sinal para vocês, que a gente não pode ter pai e mãe colado, nem médico agarrado o tempo inteiro. Como é que você sabe que uma coisa é boa? Quando você receber uma proposta, como é que você sabe que é boa? Primeiro que ela tem que ser clara. Se começar falando assim aqui, eu vou te fazer um convite, mas você não pode contar para ninguém. Sai fora que já é errado. Né? E se você pensa assim, eu posso levar a minha mãe ou meu pai? Meu pai e minha mãe vai ficar feliz? É do bem. Se não puder, minha filha, corre, mas sai correndo. Faz quando você esquecer uma panela no fogo, sai aventado para não correr o risco. Então são coisas que a gente começa a perceber, né? Então, se a gente não mente e não deixa a mentira crescer, se a gente cuida uns dos outros com amor, com misericórdia, como Ele cuidou aqui dos discípulos, e fala, Senhor, me ajuda a viver o que o Senhor colocou na minha vida e me fazer realmente a serviço do outro, ajudar o meu irmão, a cuidar uns dos outros, me ajuda a de verdade viver um evangelho, de verdade. Porque se eu viver isto, eu vou fazer com que as pessoas possam entender e confiar em nós, e saber que o que nos move é o amor dEle. É Ele que primeiro nos ensinou isso. Você imaginou o que Ele diz aqui, né? Quando Ele coloca a criança no meio deles, porque uma das marcas da criança, que é a outra graça que a gente precisa pedir a Deus, é a graça da infância espiritual. Porque a infância, ela tem uma marca, qual é? O quê? Além da inocência, qual é a grande marca da infância? Lembra não? O que a criança faz com mãe e pai? Ela confia. A criança duvida que a mãe ou o pai vai fazer alguma coisa de bom para ela? Não. Então nós temos que ter uma relação com Deus de confiança incondicional.
Quando você fala com ele, ele escuta e ele vai te responder. Você nunca duvide disso. Não fica uma oração sem retorno. Pode escrever o que eu estou te falando. Deus escuta. Deus se inclina para nós. Isso é de morrer. Ele está atento a tudo. Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, o que está branco, o que está louro, o que está preto, qualquer coisa que você fez no cabelo, só ele sabe. Não tem ninguém que te ama como ele. Diga a gente confiar nisso. O menino confia. Ele nunca duvida. Ele dá a mão para o pai e deixa o pai ir para onde quiser, não é assim? Nós é que ficamos, mas para onde você está indo? Você está me levando para onde? A gente não entrega. Então, quando Deus vem ensinar isso, Ele vem nos ensinar que a gente precisa aprender a conviver uns com os outros. E é isso que Tiago fala na carta dele, no capítulo 3. Que nas nossas relações, né, gente? Nós não podemos ter inveja. Imagina que a gente não tem nenhuma, né? Fácil isso. Hoje só estou falando de coisa simples. Porque se vocês olharem, a inveja, ela tem um monte de problema lá com os mandamentos da lei de Deus. Por inveja eu mato. Por inveja eu vou roubar. Por inveja eu vou cometer adultério. Porque, gente, o marido da minha amiga é espetacular. Por que ela que está casada com ele? Por que ela que tem tudo e eu não vou? Que é isso, vou ter também. Por inveja, só pensa numa coisinha, eu destruo o outro. Eu armo cilada para o outro. Que coração é esse? Entendemos que somos irmãos? Não entendemos. Então, quando ele fala isso, é tão lindo, que se vocês olharem, né, que ele fala, porque Jesus fala que a raiz do pecado é o egoísmo, né, porque tudo eu quero para mim, né, é para mim, né, o menino de 3 anos de idade, para lá. E aí ele fala que a sabedoria que vem de Deus, ela tem 7 características, porque o 7 é a perfeição, né? Então ele fala que a sabedoria ela é pura. Sabe por que ela é pura? Porque quando eu permito que a luz de Deus passe, né? É Deus que resplandece, quando eu já sou manso e humilde, né? Ela pacifica, ela é indulgente, ela é conciliadora, ela é cheia de misericórdia e bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. E que quem pode semear desse jeito vai promover a paz. Nisso nós não seremos reconhecidos que somos filhos de Deus, que são aqueles que vão promover a paz, né? Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Compreende que quando a gente senta aqui para poder conversar da palavra, é para que a gente possa permitir que a palavra entre no meu ouvido e que ela trabalhe dentro de mim e fale, não, nós temos que melhorar. Sozinho? Não, com a graça de Deus. Senhor, me dá a graça da humildade. Senhor, me dá a graça da mansidão. Me ajuda a trabalhar promovendo a paz. Me ajuda, tira do meu coração o egoísmo. Tira do meu coração a inveja. Tira isso do meu coração, Senhor. O orgulho, a vaidade, a vanglória, a necessidade de aparecer. Por que eu preciso? Porque muita coisa que está em nós é tão interessante. Por que o nosso coração às vezes está inquieto, aflito? Primeiro que eu quero ser amado. E se eu cismo que você não está gostando de mim, eu fico aflito. Eu faço qualquer coisa para você gostar de mim. Está errado. Então, como eu quero a estima do outro, eu fico aflita porque eu quero o aplauso. Isso traz para mim uma inquietude. Para que isso, gente? Se o dia que você descobre que você é amada por Deus, já bastou. Então, nós temos uma necessidade sempre de ser aprovados para o outro. O outro tem que me aplaudir, o outro tem que me aprovar. Por quê? Porque temos insegurança sobre o amor que a gente recebe. Então, é alguma coisa em nós que está quebrado, que precisa de cura de Deus. Quando eu percebo no consultório uma criança que tudo que faz, fala, mamãe, está tudo certo, precisa da aprovação de pai e mãe o tempo inteiro, fala, vem cá, fala, chama, está errado, porque senão ela vai ser uma adulta que vai mendigar afeto, e eu não vou deixar isso. E às vezes a gente vira mendigo de afeto e entra em relacionamentos que nos destroem. Por quê? Porque não temos o amor bem sedimentado dentro de nós. Compreende quanta coisa que a gente vai conversando, vai vendo que Deus precisa, a gente precisa escutar a palavra. Vocês nem imaginavam que dessa palavra a gente ia tirar tanta coisa.
e que Deus pode vir trabalhar dentro de nós e nos curar. Faz Jesus, sabe que a colega de trabalho tem uma inveja dela, que eu queria ter aquele sapato igual dela. Tem gente que quer o seu sapato, quer a sua roupa, quer tudo seu. Tem que rezar por ela. Jesus não manda a gente rezar por aqueles que nos querem mal, não é assim? Se você cumprimentar só aquele que é bacana com você, que diferença você fez? Nenhuma. Então reze por aquele que te faz mal, por aquele que te deseja mal, por aquele que arma alguma coisa contra você. Reza por ele, sabe por quê? Porque o dia que ele conhecer a Deus, ele vai ser feliz. Fora isso, ele não vai ser, né? Então, nossa felicidade está onde? Em amar, ser amado por ele. Olha que coisa espetacular, né? O dia que a gente entender o que é ser amado por Deus, nós vamos ser insuportável. Porque é um amor que transborda. É um amor que ele cuida de você, ele sabe de tudo, ele né, é uma coisa. Caminhar com alguém que te ama realmente é algo que te deixa mal acostumado. Que você não vai colocar esse desejo de ser amado no outro, que é finito como você. Nós somos atraídos pelo amor, o amor é Ele. O ser humano tem sede de infinito, e o único infinito que nos preenche é Deus. Eu não posso colocar a minha sede de ser amado no outro, que é igual a mim, infinito, que acaba e morre. Mas somente naquele que é eterno, que é meu Deus. Não é? Isso é maravilhoso. Então hoje nós precisamos pedir a Jesus um monte de graça. Você imagina Nossa Senhora que teve todas essas graças dentro dela, né? Ela que gerou, né? Mansa, humilde, né? Imagina que doçura. Tem que pedir a ela que seja intercessora das graças de Deus essa noite por nós. As graças que Jesus precisa derramar hoje no nosso coração, para que a gente possa caminhar melhor do ponto de vista espiritual. Afinal de contas, nós estamos nesse mundo para sermos nós estamos nesse mundo para ser santos. O que é que Jesus fala? Sede santos, porque o vosso Pai Celeste é santo. Gente, eu vou trazer a Bíblia, né, da próxima vez. Vamos, né? Vamos abrir página tal, capítulo tal, versículo tal. Não é assim? Porque o vosso Pai é santo. Mas como é que a gente vai conseguir alguma coisa? Somente pela graça de Deus. Ser santo é amar a Deus, ser amado e fazer a vontade dEle. A nossa única tristeza deveria ser a tristeza de não ser santo. Nós temos todos os dias a oportunidade de ser santo e recusamos ela. Nós temos que pensar nisso. É tanto assunto, né? Fica bom a próxima. Né? Então é isso que hoje eu queria trazer para vocês, porque tudo isso me fez pensar demais nas nossas relações humanas, onde eu tenho o poder de trabalhar, a graça de trabalhar agora com essa consciência, a mansidão. Nós precisamos de pedir a Deus a graça. E precisamos de pedir a Deus que nos dê verdadeira sabedoria, que Ele tire do nosso coração toda inveja, toda soberba, todo desejo de vanglória, todo desejo de ser reconhecido, desejo de ser aplaudido. Oh, que bobagem! Isso é ilusão. Ilusão. Lembrem sempre que no final das contas vai ser quem? Você e Deus. E só. Pensa sempre nisso. Quando você estiver diante de alguém muito difícil, você fala, como é que agora, né, eu tenho que amar isso aqui, que é bem difícil. Aí você pede a Jesus a graça, caladinho assim, me ajuda a vê-la com os seus olhos. Me ajuda a amá-la como o Senhor a ama. Me ajuda. Me faça lembrar que nós somos irmãos. E que o meu testemunho ajude ela a te encontrar. É assim. Por isso que o nosso processo de conversão ele é tão difícil, tão lento. E sempre. Então hoje nós temos aqui a missão essa semana de confessar, né, a nossa soberba, a nossa falta de humildade, as nossas vaidades, as nossas invejas. Nós temos que pedir perdão a Deus. Nós temos que marcar confissão. Pedir a Deus tudo isso, porque isso tem criado tanto dissabor nas nossas relações. Que bobagem quando as pessoas gritam porque quer que a última palavra seja deles, né? Que bobagem, fala, não, meu filho, você está achando, não, se você acha que isso é melhor, pode ser, assim, qualquer coisa, né? Importante é resolver a questão, né? Não importa. Não é assim? Importa é resolver. Eu falo lá no CTG, não importa,
Não importa nem quem fez diagnóstico, o importante não é devolver o menino para a mãe do menino, gente, isso que importa, né? A gente precisa trabalhar algumas coisas em nós. Jesus não gostava nem de ser visto. É muita coisa para aprender. Então, nós vamos marcar a confissão. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Revisão da Vida. Acompanhe. E vamos começar com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de 12 a 15. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Então, nós começamos outra vez o tempo da Quaresma. E as pessoas falam assim, de novo, mesma rotina, passa Natal, vem Carnaval, vem Quaresma, vem Semana Santa, e a turma que gosta de passear vai só multiplicando os feriados para poder marcar as datas. Mas nós que somos cristãos, não podemos entender o tempo da Quaresma como um tempo de rotina, mas como um tempo de privilégio, uma oportunidade que nos é dada para que a gente possa voltar agora ao essencial. E o essencial chama-se Evangelho. Agora é um tempo onde a igreja trabalha com cada um de nós de uma forma pedagógica e de uma forma que vai nos curar, de uma forma terapêutica, para que a gente possa se preparar os caminhos, abrir as entranhas, preparar o coração para o grande evento da nossa fé. Qual é? A Páscoa. Nós estamos nos preparando para o grande evento, porque se a gente não tivesse como celebrar a Páscoa, a gente está perdendo tempo de estar aqui. Então, nós estamos aqui reunidos porque nós vamos relembrar, fazer memória da Páscoa do Senhor. Então, nesse período, nós vamos escutar algumas palavras, que vão ser muito frequentes. Então, nós vamos escutar muito falar de deserto, nós vamos escutar falar de oração, de jejum, de esmola, e vamos ouvir falar de conversão. E são termos que nós vamos ouvir. Então, e que tudo isso eu tenho que fazer memória, lembrar dessas coisas, ver essas coisas não como disciplina quaresmal, porque disciplina sempre soa mal para muitos de nós, mas como uma oportunidade que eu tenho de celebrar o amor de um Deus que me ama incondicionalmente, que ama cada um de nós. Eu não estou fazendo isso para ser amado por Ele, não. Eu estou fazendo isso para celebrar um Deus que nos ama incondicionalmente. É diferente. Então, nós somos convidados nesse tempo, desses 40 dias, a ir a um deserto. O deserto é em nós. É aprender a silenciar, é aprender a despojar, aprender a me libertar de tanta coisa, a tirar tantos falsos absolutos que eu estou carregando na vida. Ai, quanta certeza furada nós carregamos. Quantos falsos, né? Quanta coisa que a gente está colocando na nossa vida e está distraído. E a vida vai nos enrolando. O mundo vai nos enrolando. E às vezes a gente coloca a nossa vida, a estrutura dela, onde ela não fica, onde ela não se sustenta. Então é o momento da gente parar e avaliar. E quando a gente vai falar de jejum, de oração, de jejum e de esmola, na verdade eu estou podendo celebrar, rever as 3 formas de amor. Amar a Deus, amar ao irmão e amar a mim mesmo. Então a gente precisa rever como anda a minha vida de oração. Aí na Quaresma a gente pensa, será que eu não poderia rezar um pouco mais? Se eu já tenho consciência que rezar é me encontrar, será que eu tenho consciência que rezar é encontrar com Deus? Porque eu acho que o dia que a gente tomar consciência que eu me encontro com Ele, eu vou querer rezar mais. Porque eu vou me encontrar com Deus que é vivo. Não é uma imaginação, é uma pessoa. Será que eu vou com disposição de ouvir?
disposição de fazer uma partilha com Ele, disposição de fazer da minha oração um diálogo, não um monólogo. Eu falo, Ele escuta, Ele fala, eu escuto. Olha como é que a gente precisa caminhar. Será que nessa quaresma eu não tenho nada que melhorar na minha vida de oração? Nada. Será que eu estou tendo tempo de verdade de parar? Será que eu estou tendo tempo de verdade para ouvir e desejo de cumprir a vontade dEle na minha vida? Ou eu só converso mecanicamente? Quem sabe eu vou conseguir entender que esmola não é dar o que resta, o que sobra. Mas que esmola, na verdade, ela tem um termo grego, que é piedade. Né? De quando a gente canta aí, né? E eu só tenho piedade do outro, porque primeiro alguém teve piedade de mim, e é o Senhor. Porque Deus tem piedade de mim, eu tenho piedade do meu irmão. É assim. Então não é eu dar o que sobra, mas eu poder estar junto daquele que precisa da minha pessoa. Precisa do meu tempo, precisa do meu olhar, precisa da minha companhia. Alguém que está sofrendo, não é dar esmola de dinheiro. Se dê. Vê o que está acontecendo com o outro. Essa é a proposta de Deus para nós. Fazer um mundo melhor, um mundo mais humano, mais fraterno. E jejuar. Aí eu fico pensando que o jejum tem uma proposta de nos fazer ser dono de nós mesmos. Falar, eu sou capaz de dominar esse instinto e não comer, e não beber, e um tanto de coisa. Mas eu estou pensando que nós estamos vivendo uma era que nós estamos sendo tão puxados para fora, a gente só é chamado para o exterior, não é? Então, o dia inteiro, rede social, não te dá um minuto de sossego. Então, será que nessa quaresma não seria interessante fazer um jejum das redes sociais? Filó, eu vou morrer sem celular. Eu morro, não estou falando de ficar sem celular o dia inteiro. Mas se a gente não pode excluir alguma coisa, será que a gente não pode parar por 1 hora sem mexer no aparelho e rezar um pouco mais? Uma vez eu já contei para vocês, perguntaram se eu tinha o celular de Jesus, né? Eu falei, celular, gente, é para quem está longe, né? Você não precisa do número de quem está perto de você. Não é? Celular é para quem você encontra de vez em quando, para quem você só cutuca do lado e fala, presta atenção. Não precisa de celular. Não é? Então, quem sabe, vamos pensar nisso. Olha o quanto escravidão. Vamos reconhecer como nós estamos escravos de tanta coisa. Vamos reconhecer. Vamos parar e se ver. E falar que é isso, eu sou dono de mim. Vamos aproveitar essa fase da quaresma, são 40 dias para a gente ter a ousadia de se rever. E a palavra que hoje eu quero trabalhar comigo e com todos nós aqui chama-se conversão. Quando Jesus fala assim, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Filó, quando a gente escuta essa palavra, eu fico imaginando como é que isso chega no coração de tanto de jovem, tanta gente bonita aqui dentro da igreja. Eu falo, Filó, quando você escuta falar assim, conversão, o que é isso, Filó? Vê se essa palavra tem lugar na nossa vida hoje. Conversão, mudar de vida, abrir mão de um tanto de coisa, passar por uma vida cheia de disciplina, de regra. Que é isso, Filó? Aquela vida que a gente tem que ficar rezando todo dia que estou fora? Será que é isso mesmo? Será que conversão, mudar de vida é ruim desse jeito? Mas a gente pensa que é. Porque para muitos de nós, religião chama-se obrigação. Ah, Filó, eu não sei, não vou muito na igreja, não, porque é um tanto de regra para cumprir que eu não entendo nada. É um tanto de norma, é um tanto de lei que nem eu sei. Olha, eu digo para vocês, que esse tipo de religião gera um cristão que eu estou fora. Gera um cristão amargo, gera um cristão que repete, gera um cristão que tem rotina, só rotina de repetir, então eu tenho que ir à missa, eu tenho que fazer isso, só isso. Não há um cristão que tem desejo de Deus. E esse cristão nós não podemos ser. Há uma teóloga que diz que aonde existe um grupo de crentes que não tem desejo de Deus, não existe crente. Existe uma caricatura de pessoas que procuram Deus por medo ou por interesse. Não podemos ser assim. Nós temos que desejar esse Deus. Por que o nosso cristianismo tem essa água de chuchu rala que eu falo? Porque nós ainda não entendemos que a gente vive diante de um Deus vivo.
É isso que falta em nós, é vibrar com essa presença de um Deus que é real, Ele não é uma ideia. Não é alguém que viveu lá em 2000 anos atrás, não, está aqui agora, nesse momento. Compreendem? Um Deus que faz parte da sua vida. E um Deus que veio nos ensinar a ser filho do Altíssimo. Deixa eu ensinar para vocês o que é ser filho de Deus. Como é que você age como homem ou como mulher? Deixa eu te ensinar como é que caminha. Porque nós não entendemos o que é a palavra conversão. A palavra conversão, o verbo em grego, ele tem uma outra tradução. E a conversão, ela significa, vamos rever, vamos repensar como é que eu estou caminhando. Na verdade, é como se Jesus falasse assim, presta atenção, olhe para ver se, na sua vida, não tem algo para que você tenha que repensar o seu modo de agir, o seu modo de ser, que não está permitindo que você viva a vida que Deus, projeto que Ele tem para você de uma vida mais humana. Porque todo o nosso trabalho de conversão só existe porque existiu alguém que tomou iniciativa. E essa iniciativa chama-se Jesus. Da mesma forma como ele olhou no olho daqueles homens pescadores e falou, eu tenho uma proposta para você. Hoje ele propõe para nós, pare e pensa na sua vida. Será que não tem nada diferente para você pensar no seu modo de fazer, no seu modo de pensar, que não está permitindo que você viva a vida que Deus sonhou para você? Existe um projeto de uma vida digna e feliz para você. Por que você não está vivendo ela? Eu te conto. É isso que ele quer dizer quando ele fala, convertei-vos. Ele está nos propondo uma mudança na nossa vida. Ele vai te obrigar? Nunca. Porque se a conversão ela não te trouxer paz e alegria, ela é falsa. Porque caminhar com Jesus é uma alegria indizível. Não tem como cronometrar. É algo que, sem propósito. Mas exige que a gente tome atitude, se queremos ou não. Eu quero ou não rever a minha vida. Então, se eu tenho que parar e rever, então a primeira coisa que eu proponho para vocês é que vocês revejam os medos que estão bloqueando a sua vida. Porque converter é ser libertado. E quanta coisa hoje não acontece na sua vida porque você tem medo. O primeiro medo que nós temos é de acolher Jesus na nossa vida. De acolher a novidade do reino. De acolher que somos irmãos, e que se eu sou irmão, eu não posso aceitar algo errado com você, algo feito para você de um jeito, algo feito para ele de outro jeito. Vocês já experimentaram olhar o mundo a partir daquele que não tem? Claro que não, filho, eu nem conheço isso. Mas eu vejo, e é duro de ver. É duro. É duro ver uma criança que cai agora, que cai numa escola, cai, quebra o braço, e porque ela é filha de um ortopedista, apesar do pai não estar em Belo Horizonte, em 50 minutos o braço está engessado. E é duro ver uma criança chegar na Santa Casa para uma cirurgia letiva de uma traqueoplastia, viajou 6 horas de viagem para a cirurgia em jejum, com o bracinho numa tipóia. O que aconteceu, mãe? Quebrou o braço, que dia? Segunda-feira. Quebrou o punho, mas falaram que é assim mesmo, que cola. De pobre, né? Deve colar sozinho. Deve ter uma outra técnica, né? Isso é simplesmente cruel. Ou tem outra palavra? Isso é um crime. Mas o ortopedista liberou a si mesmo. Pode operar, não é filho dele, não é o braço dele. E vem o coitadinho num carro segurando o bracinho. Tem outra palavra, não ser cruel? Eu não sei, porque eu acho que o céu treme. A dor não é sua, não é? É do outro. É de um pobre, coitado, que não sabe nem que tem o direito de falar, dói, mãe. Isso é de chorar. O cirurgião falou, o que é que eu faço? Falei, interna, meu filho, interna. Chama o ortopedista, vamos fazer um tratamento digno, depois opera. Faz a plástica na traqueia que ele precisa, porque ele teve um traumatismo craniano. Aliás, ele precisa fazer uma tomografia, porque está convulsionando, ninguém nem olhou. Porque não precisa olhar, não, resolve outras coisas. É duro lidar com essa medicina. É duro lidar com o descaso na saúde. É duro esse mundo que ainda não entendeu que o projeto de Deus é outro. Então, como é que eu posso afirmar que eu sou cristã? Eu fico pensando, se hoje Jesus chegar aqui agora, nesse momento, se ele resolvesse se manifestar, primeiro a gente ia morrer, depois ressuscitar, ele ia mostrar para nós como é que ele nos reconhece como discípulo. Como é que na minha vida, nesse momento, Jesus pode olhar e falar, essa é minha, esse é meu. Como?
Quais são as marcas que nós estamos trazendo? Não, filho, eu estou bloqueado, morro de medo. Não posso me comprometer. Então, nós estamos fora do projeto de Jesus, que a única coisa que a gente tem que fazer é comprometer. Está errado. Então, eu preciso ter a coragem de me ver. Eu preciso ter a coragem de me olhar, de parar perto de mim mesma, de silenciar, porque a maior tentação que nós vamos ter hoje será, para que converter? Que bobagem, sua vida está ótima. A quaresma vem sacudir a nossa inércia, vem sacudir a nossa comodidade, e falar, vocês estão achando que a vida de vocês está espetacular? Tá não. Porque a conversão, ela é diária. A conversão, ela não acontece de uma vez, porque vai ter muita mudança dentro de nós. E ela precisa ser acolhida, esse projeto de Jesus precisa ser acolhido dentro de mim. Eu preciso escutar muitas vezes a palavra para que ela possa me transformar. Porque conversão é essa mudança que vai acontecendo e eu vou reagindo de uma forma diferente em cada coisa. Se eu continuo igual desde a primeira vez que eu fui apresentada a Jesus, tem alguma coisa errada. Que não mexeu nas minhas entranhas, que não me fez assumir o mesmo papel que ele assumiu. De denunciar quanta coisa errada, de ser voz daquele que não tem voz. Quanta coisa nós estamos precisando de tomar atitude e às vezes a gente fica na omissão. Então, é preciso que a gente tenha a ousadia, estamos na quaresma, de parar e de se perguntar, quem sou eu? Sabe que, mais importante, eu digo hoje, tem pessoas que falam assim, nós, Jesus apareceu para tanta gente conversou com Nossa Senhora, conversa, tem gente que vê anjo, né? Tem um monte de assunto aí. Mas o mais importante nesse mundo, a gente precisa de uma graça de Deus, a graça de se conhecer. Porque a gente não se conhece, nós somos estranhos para nós. Nós não sabemos quem somos. Então, nós precisamos de conhecer. A primeira graça que eu preciso dele é saber quem eu sou, Senhor. Que mistério é esse que o Senhor fez? Porque se eu não me conheço, como é que eu vou te servir? Como é que eu vou saber me entender para me colocar à disposição? Porque quando a gente é chamado para a conversão, a gente fala, será que eu estou sendo chamado para ser santo? Essa é a nossa missão. Mas o primeiro momento não é de ter uma vida perfeita, mas é caminhar na certeza de que sou amado. É isso que, se vocês caminharem com a certeza de que é amado, o resto vai caminhar. Mas primeiro se permitam se saber amados. E isso faz qualquer diferença na nossa vida. Não porque eu mereço, mas porque Deus assim quis. Então, isso faz toda uma diferença na nossa vida. Entender isso e pensar, será que é essa vida medíocre, fútil que eu levo? É só isso mesmo? Será que essa vida que eu levo, tudo que eu estou querendo, é só isso? Eu estou contente e vou morrer só com essa vidinha mais ou menos que eu estou vivendo? Será que é isso? Meus irmãos, a fé é um caminho. Quem fez o primeiro caminho para nós foi Jesus. Ele deu o caminho. Então, para nós, o convite é, vamos andar nesse caminho, mas para caminhar, eu tenho que ter o olho fixo em uma única pessoa. Quem é? Jesus. Não tire os olhos dele, está escrito na carta aos Hebreus, não tire os olhos dele. A gente caminha olhando para ele, porque todo caminho, ele é interessante, né? Porque tem os momentos que é uma delícia caminhar, só coisa prazerosa, um espetáculo, só coisa bem-vinda, a gente está buscando, é um espetáculo. Mas tem momento, como todo caminho, que vai ter obstáculo. Tem momento que é duro, tem umas provas duras que você fala, acho que eu errei o caminho. Estou no caminho errado, não é possível que eu errei o caminho. Errei, ué. Não pode. Tem algo errado nesse caminho. E tem momento que eu vou duvidar. Falo, gente, mas é isso mesmo? Estranho, esquisito, isso mesmo? Não tem um brilho, não tem nada, tem um anjo dando sinal, certa, é esse mesmo caminho. Tem nenhum anjo, por exemplo, você falando, isso mesmo, certinho o caminho. Não tem, não. Aí você fala, gente, mas que tanto de dúvida, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? É assim. O caminho com Deus, ele não é brincadeira. Porque ele exige que eu, todo dia, renove o meu compromisso com ele. Renove e diga para ele, Jesus, tem uma oração linda que eu faço todo dia, que um pedaço dela, que eu vou abreviando as orações, que é tanta coisa para rezar, então esse pedaço eu rezo o que me interessa. Fala, Jesus, presta atenção nesse pedaço que eu falo com ele, presta atenção. Se o Senhor não estiver escutando cada batida do meu coração, não tiver, mesmo na hora que eu estiver dormindo, não estiver batendo, falando assim, Jesus, eu te amo, eu te adoro, tem algo errado, me acorda, me faça relembrar isso. Porque o Senhor é a razão da minha vida.
Então, que a batida do meu coração, cada vez que meu coração bater, você escute do outro lado assim: Jesus, eu te amo, eu te adoro. Então, relembrar essas coisas, que é a declaração de amor mesmo, né, que a gente faz ao único, que é o único capaz de mudar a nossa vida, é o único capaz de dar um sentido na nossa vida. Então, eu preciso me conhecer, eu não preciso ter vergonha daquilo que me humilha, não tenho que alimentar em mim o fato de eu não ser aquilo que eu gostaria de ser e não sou. Aceita a sua miséria e mostra para ele. Fala aqui, meu amigo, o senhor me chamou para caminhar, mas deixa eu mostrar para o senhor, que é barro demais, meu amigo, e muito pouco espírito. Me ajuda aqui, porque a situação não é boa, não. Mas se a gente não tiver a coragem de parar de fingir aquilo que já não é, de sofrer por aquilo que não somos, mostra a sua realidade para Deus. A gente fica escondendo para o outro e mostrando uma caricatura daquilo que não somos. Mas para Ele não. Faz Jesus, nós vamos ver de novo a quaresma. Me ajuda a me ver na minha miséria, para que o Senhor me transforme e fale: eu quero ser e viver aquilo que o Senhor um dia sonhou. E Ele fala lá em Isaías, capítulo 30, que é na nossa calma e na nossa conversão que a gente vai ser libertado. Então, não apavorem diante de falar: gente, mas eu não posso, Filó, eu não consigo ser santo, eu vivo no pecado. Não, você está pecando, mas aprenda, todos nós pecamos, mas aprenda a viver do perdão de um Deus que quer te perdoar, que quer mudar a sua vida, que quer transformar. Saia da atitude de defesa diante de Deus. Pare de ter medo de Deus. A gente vive na defesa. A vive adiando o encontro. Fala lá rezar: outro dia eu vou. Mas não, outra hora eu vou. Porque a gente nunca acredita que aquela conversa vai chegar uma hora que eu preciso ter. Hoje eu tive que ter 2 conversas duras na QCTI, é difícil, mas hoje foi pesado demais. E aí hoje eu conversava com a mãe de um neném de 5 meses, e os acadêmicos de medicina que começaram lá comigo hoje, eu achei que eles fossem morrer. Porque eu perguntei para eles: vocês já tiveram alguma aula na faculdade, forma em julho, assim, de quando o tratamento não dá certo? Não, pois é, estão tendo a primeira ao vivo e a cores, real. Quando o tratamento não dá certo, não há o que fazer, do ponto de vista da ciência. E nós vamos esperar que vai morrer. 5 meses de idade, uma coisa maravilhosa. Nasceu com uma doença que a gente não tem o que fazer. E é duro conviver com isso. Eu convivia com essa mãe, conversava e dizia a ela: me conta o que você acha da vida, o que você sabe da vida, o que você crê na sua vida. E o que você acha que são os seus filhos. O que você acha que é esse menino na sua vida. Não é fácil ter umas conversas dessas. E o que você crê? E a hora que ele morrer, a morte te destrói? E ela nem respirava. Eu falei: ela não pode te destruir porque ela não tem a última palavra. Jesus destruiu a morte por nós. Estamos caminhando para poder celebrar isto. Se a gente não tiver essa certeza, se a nossa vida não estiver trazendo para o outro mais justiça, mais beleza, mais liberdade, estamos vivendo o quê? Se a gente não estiver trazendo esperança para o outro e falar: não tenha medo, a dor não pode te destruir porque nós temos um Pai. E eu ensino para um pequenininho apaixonante lá da Santa Casa. Já está morando na Santa Casa tem quase 3 anos. Lindo, coisa apaixonante desse mundo. Hoje eu vou lá ver ele. Eu falo com ele: Heitor, qual é a palavrinha doce que a tia Filó te ensinou a falar? Tem uma palavrinha doce que a tia Filó te ensinou. Qual é? Ele fala para mim: Jesus. Eu falo: é Jesus. É a palavrinha doce que você tem que chamar todos os dias. Põe a mão na barriguinha e fala: Jesus, e ele vai curar. É assim, chama ele, é a palavrinha doce da nossa vida. É assim. E se a gente não tiver essa coragem, essa alegria, a gente cai na dor, no sofrimento. Mas é porque é isso que eu falo com vocês, que quando eu convido vocês a um outro olhar na sua vida, é que essa religião, ela me transforma a ponto de entender que Jesus é uma razão por quem eu vivo, e que por causa dele eu vivo uma vida, às vezes pesada mesmo, e é pesado, não é fácil, mas que eu sei que eu tenho alguém que eu posso contar, que escuta, porque ele não é surdo, e que enxuga minhas lágrimas, e que essas últimas semanas eu chorei demais de ver tanto sofrimento, de ajoelhar aos pés da cruz e chorar profundamente em cima de cada situação e falar: meu amigo, perdoa de eu achar que eu estou carregando tudo sozinha, mas é porque é duro, eu não aguento mais ver tanto sofrimento de menino, porque é sofrimento real, não é uma ilusão, é duro ver. Não é fácil, mas ver como é que fala: me dá uma luz, orienta, nos dá o caminho, e você vê ele mudar, e tudo aquilo que eu chorei, saltou de alto, a gente chorou de alegria. Então, ver como é que ele é capaz de mudar tudo, e falo: dobra o joelho, e vamos clamar aquele que está vendo, que está caminhando, então a caminhada e a aventura da vida de cada um é sua.
A minha tem a sua, é individual. Cada um tem seu tempo, mas não desanimem. Não desistam do caminho, não desista da vida. Qualquer situação pode ser transformada. Tenha coragem de se ver, tenha coragem de propor, tenha coragem de querer mudar. Não é possível que nós vamos continuar vivendo uma religião tão mais ou menos. Nós temos que ser discípulos ousados, que assumam, não tenham medo de assumir um Deus que é vivo, que não tenham medo de ser criticados, que não tenha medo de perder a esperança, porque ninguém pode nos roubá-la, porque ela está em Deus. E quem tem a última palavra de tudo é Ele, e somente Ele. E é tão interessante ver como é que Jesus é doce, assim, eu fico tão encantada com Ele, que eu falo com Ele, meu amigo, a gente convive tanto e me surpreendo todo dia. E eu estava tão destruída esses anos do carnaval, tão destruída com tanto sofrimento, estava tudo tão pesado. E aquela luta que a gente acha que a coisa não caminha. E aí eu saí do CTI para resolver chamar um tanto de cirurgião, encontros ao Instituto Hahaha, que é igual aos Doutores da Alegria, fazendo a banda de carnaval dentro do hospital. Vocês imaginam tudo que loucura que a gente vive, né? Porque lá a gente ri e chora ao mesmo tempo, né? E aí esse pequenininho, que é minha paixão, o Heitor, andando com a avó santa da avó, cada hora é um, empurrando o frasco de nutrição parenteral, porque ele não pode comer nada. Só 3 anos, né? E aí ele olhou para mim e falou, vamos, filó? Eu dei a mão para ele, nós fomos dançar. Eu vou, dançamos até, aquele corredor comprido da Santa Casa. Eu voltei do CT e o pessoal falou, onde é que você foi? Você voltou a ser animada? Eu falei, eu estava dançando, parece uma louca, né? Eu estava dançando lá fora com o Heitor, carnaval, a turma toda fantasiada, os meninos todos. Menino em cadeira de roda, menino enfaixado, menino com um olho só, tudo que vocês imaginarem. Seria um bloco dos horrores. E estávamos lá na maior animação. Aí eu falei, aí no meio da dança, quando eu me vi onde é que eu já estava com o Heitor, nós dois, na maior animação, e ele não podia perder as veias dele, que era a luta. Nós dançando. Eu falei com Jesus, meu amigo, o Deus que eu creio é um Deus que dança. Que no meio de toda essa dor, no meio de todo esse sofrimento, a gente dança. Porque cremos que o Senhor é o Deus possível que pode mudar todas essas histórias. Que eu sei que o Senhor muda tudo isso. Eu sei que um dia estaremos libertados, que um dia nós vamos dançar eternamente, um dia nós vamos poder celebrar essa vida que não sucumbe com a dor e o sofrimento. Porque vai muito além disso, porque tem um Deus que dança conosco, no meio de todo esse sofrimento a gente consegue rir. Fala, vocês são loucos? Não. É esse mistério que a gente não compreende, mas que nos embala. E por um momento a gente é capaz de imaginar, eu falava, vamos dançar, Heitor, vamos celebrar que a vida não encerra, meu filho. A nossa vida é eterna. E eu falo com Jesus, eu sou tão ousada, Senhor, que eu tenho uma lista de música bacana para nós dois dançar. Já está tudo separado, já falei com ele, Senhor, guarda todas, que eu vou escutando falar, anota essa, que nós dois vamos dançar. Porque eu creio que o Deus que a gente crê, é o Deus que dança. Ele também dança. É um Deus alegre, é um Deus que nos criou para uma alegria que já não tem dimensão. Então, quando eu falo com vocês de conversão, de pensar na nossa vida, de rever a nossa vida, eu falo, o que a minha vida ainda não permite que o projeto de Deus se cumpra? Aonde eu estou tão atrofiada? Aonde eu tenho tanto medo? Aonde, Senhor, minha vida está bloqueada? Por que quando eu estou vivendo tão voltada só para mim mesma e ainda não me abro porque eu preciso viver? Me dê coragem, Senhor, de anunciar um Deus que é vivo e que não há limite para Ele. Não há limite para o amor dEle. Não há limite para esse Deus que nos quer vivendo dignamente. Vocês ficam imaginando quando Deus nos olha, que Ele nos criou para nos ver alegre, feliz, rindo, e nos ver deprimido, desanimado, abatido, sem coragem para a vida. E fala, gente, o que eu fiz? Onde que eu errei? Onde que eu errei? Que esses meninos estão todos sendo esse desânimo. Vamos rever. Não foi se a sua vida está assim, tem algo que está errado. Coloque ela diante dele, aproveita a quaresma, vamos rezar mais, desliga mais o celular, reza mais. E fala, meu amigo, eu não quero continuar assim. Eu quero viver o tempo que eu tiver aqui, exatamente o projeto do Pai para mim, sabe por quê? Porque Ele é belíssimo. Ele só pode ser maravilhoso, pois foi Ele quem fez. Se Ele... Tem uma oração que a gente rezou um tempo atrás aqui, que falava assim,
Senhor, que eu me permita, né, que a vossa graça, a gente pede a Ele que o amor dEle seja aquilo que nos conduza. Vocês imaginam que o seu amor guia a minha vida? Você imagina que se o amor do Pai guia a nossa vida, o que vai dar errado? Nada. Tenha a ousadia de pedir a Deus que Ele nos guie, que Ele nos levante a cada manhã e que nos faça verdadeiros discípulos, sem medo da cruz, sem medo se o caminho está pesado, sabendo que a única pessoa que não nos abandona é Ele, o único que não nos deixa de lado é Ele, que a gente não tenha medo mesmo de viver essa verdade. Deus não é uma utopia. Nos converter é passar por uma vida maravilhosa, é uma vida que muda completamente. Você vai viver uma vida completamente diferente da que você está vivendo, a partir do momento que Jesus for o centro da sua vida. Porque tudo é com Ele, para Ele, nele e por Ele. Tudo o que você fizer, você vai perguntar para Ele. Você vive com os olhos nele e fala, está de acordo ou não está? Sim ou não? Sinaliza para mim. O que o senhor está achando? Tudo eu vou apresentar para ele, Senhor, o senhor está de acordo, não está de acordo? Como é que nós dois vamos caminhar? Você vai acordar já diante dele. É diferente viver e pedir a Ele, me ajude, que a minha mão hoje seja a sua para alcançar o meu irmão. Se usa da minha mão, seja a extensão da sua misericórdia, me ajuda a ver a dor, que se o Senhor não me mostrar, eu não vejo, porque eu sou tão egoísta que eu só olho para a minha. Mas me ajuda a olhar no olho do outro, me ajuda a ajudar tantas crianças suicidando. 9 anos de idade, dando tiro na cabeça, 10 anos de idade, tentando autoextermínio. Eu tenho hora que eu acho que eu estou andando num mundo paralelo, de tanto problema que eu estou vivendo. Não é possível o que está acontecendo. O que nós não estamos conseguindo mostrar para essas crianças? Qual a alegria que nós não estamos podendo mostrar? Por que nós não temos mais a felicidade de saber que temos um Deus que nos ama e que se eu levanto de manhã e falo, amigo, vamos caminhar? Qual é a proposta do dia? Viver com alegria porque temos saúde. E eu digo para vocês, tudo fora do hospital é bom. No hospital que é tudo muito difícil, gente. Mas a gente levanta com saúde, ninguém te deu banho, é uma alegria, você escolhe sua roupa, escolhe seu perfume, olha que alegria, pode comer o que quiser, fala, delícia de vida. Obrigado porque o Senhor me criou, ainda tem muito mais coisas que eu nem vi. Ó, que delícia. Me ajuda a estar com os olhos abertos para o que o Senhor quer me ver, o ouvido atento para te escutar, mas um coração que queira te obedecer. Eu quero viver para o Senhor. Vamos lá, e como é que eu posso ser bom para o Senhor se o Senhor é ótimo para mim? Só ajudando meu irmão, porque para o Senhor não chega nada. Filó, mas eu decidi não comer carne, então dá a carne toda para alguém que nunca teve oportunidade de comer. Só parar de comer carne não vale. Faz um trem direito, né? Faz um trem direito. Parei de fumar, que beleza, vai desintoxicar você, porque em Deus não chega fumaça. Agora, pega o dinheiro do abençoado cigarro e faz algo de útil com isso. É assim, vamos começar a acordar para o outro, vamos começar a ter a coragem de viver uma vida que seja digna daquilo que Ele nos criou, com Ele, conosco e com os outros. Vamos parar de destruir, vamos ser mais solidários, vamos abraçar mais, vamos nos ver mais, vamos conversar mais, vamos ficar atentos mais uns com os outros. Pare de ter medo do Senhor, acolha Deus na sua vida, fala com Ele, Jesus, me dê a graça da conversão, que é a graça de me ver, a proposta de me olhar e a proposta de rever a minha vida para que eu possa caminhar na sua luz. Então, tem de piedade de mim. Me lava de todo pecado, me mostra aquilo que é bacana, me mostra aquilo que é digno de ser filho do Altíssimo. Me dá alegria de entender o que é ser filho de Deus. Nós não entendemos isso, não. Alegria de falar, o que você é? Filho de Deus? Não, que espetáculo, já dança a partir de agora. Por quê? Porque você não sabe o pai que eu tenho. O pai que nós não temos dimensão desse pai. Então vamos viver essa alegria de saber que vamos participar de uma alegria eterna. Que vamos encontrar e viver eternamente. Nós não temos dimensão disso, não. Essa é a alegria da nossa fé. Quando alguém perguntar assim, por que você é tão feliz? Você está muito rica? Fala, você é demais, minha filha, você não tem ideia. É mesmo, é que você não conhece o meu pai. É o dono do mundo. Dono de tudo. Você está sabendo? Não, até de você mesmo. Você não está sabendo de nada, minha filha. É dono de todas as coisas. E Ele pode me dar tudo que eu quiser. E tudo que for bom para a minha vida. Porque nem tudo eu posso, mas nem tudo eu devo. Tudo pode, e nem tudo às vezes é bom para a nossa vida. Mas sabemos que Ele nos ama como ninguém. Só de você acordar de manhã e saber que você tem um Pai, um Deus que te criou e que te ama incondicionalmente, o que te aflige?
a falta dessa consciência. Que o dia que tivermos, tudo muda na sua vida a partir desse olhar. Então, o primeiro convite da Semana Santa, da Quaresma é: vamos olhar para nós? Vamos olhar a nossa vida? Vamos ver aonde a nossa vida não está revelando a dignidade do Pai que eu tenho. Onde não está revelando o filho ou a filha que eu sou. Porque eu sou filho e filho do Altíssimo. E a minha vida precisa revelar tudo isso. E eu preciso levar isso para a vida daquele que ainda não sabe disso. Mas não é levar com tristeza, com penúria, não é com alegria. A gente ri, chora, anda, mas anda, fala com Jesus, Jesus. A gente anda e chora e anda, né, amigo? Vamos andando. O que a gente não pode é ficar sentado no caminho. Está difícil, o dia reza mais. Clama mais, grita mais, para com ele, faz só outra vez nessa situação. Vamos dar um jeitinho, amigo? Só pode o que eu não posso. Só pode mudar aquilo que eu não sou capaz. Mas eu creio e confio que o Senhor pode. Então vamos aprender a viver essa alegria, gente, de um Deus vivo. Esse é o cristianismo que está precisando de ser sacudido. Vamos tirar essa apatia de viver com um Deus morto, ou de um Deus que só foi lá. Não. Ele já ressuscitou. E a promessa dele foi: eis que estarei convosco todos até os confins da terra. Então, eis que estarei convosco todos os dias, sem dia santo, sem feriado, sem sábado, sem domingo. Ele está, nós é que estamos fora. Peça a Ele a graça do encontro, dentro de você mesmo, desse Deus que te ama. Vamos repensar a nossa vida, né? Vamos fechar os nossos olhos, vamos nos colocar diante do Altíssimo. Vamos pedir a Jesus a graça da primeira semana da Quaresma. Senhor Jesus Cristo, tende misericórdia de cada um de nós. Obrigado pela graça de estarmos reunidos na sua santíssima presença. Nos conceda, Senhor, a graça da conversão, a graça de poder nos olhar, de repensar a nossa vida, de rever tudo que a gente pensa, a forma como a gente age, a forma como a gente fala, se isso condiz com a vida, a dignidade de ser filho do Altíssimo. Nos conceda a graça de nos conhecermos. Nos dê a graça, Senhor, da conversão. Que assim seja. Amém. E a doutora Filó hoje nos fala daquela passagem que Jesus é conduzido para o deserto para ser tentado. É preciso lembrar a diferença de tentação e de provação. Quem tenta é Satanás. Deus nos prova. E a prova é para ver se a gente anda direitinho na vida. Aquela prova que de vez em quando a gente tem que passar para saber se nós entendemos aquilo que Ele tem nos ensinado. A intenção da tentação é nos jogar no chão. A intenção da prova é nos exaltar. A intenção da prova é saber como que a gente anda. E a intenção da tentação é queda. Por isso que a gente, nesse momento, a doutora Filó nos convida a um momento interior. A ir para o deserto, o ir para o deserto é você entrar dentro de você e rever como você anda, como anda o seu coração. A palavra de ordem hoje é: convertei-vos e crede no Evangelho. E a conversão, uma conversão genuína, tem que vir com alegria e com humildade. Se você anda um cristão cabisbaixo, triste, você ainda não se converteu. A conversão verdadeira traz junto com ela a alegria. O nosso Deus é o Deus da alegria. Jesus era alegre. Então, hoje nós vamos rezar pedindo ao Senhor uma conversão verdadeira. Vamos rezar? Senhor, hoje nós estamos aqui e nós queremos entrar dentro do nosso coração e te pedimos: vem conosco. Entra. Coloca luz, Senhor, naqueles lugares escuros que eu não consigo ver, aonde precisa do teu amor, da tua luz, da tua alegria. Queremos converter a Ti, Senhor, voltar o nosso coração para Ti e sermos inteiramente Teus. Fica conosco, Senhor. Amém? Olá, eu sou a doutora Filó e é um prazer estarmos aqui juntos. Além das outras redes sociais, nós temos agora um canal no YouTube, para que você possa rever as palestras que você mais gostou e assistir às palestras novas que estão sendo produzidas. Caso você tenha interesse em adquirir uma dessas palestras, mande uma mensagem para esse número que aparece agora na sua tela. Inscreva-se no nosso canal e receba todas as novidades que estamos produzindo. Será um prazer caminharmos juntos. Nos ajude no nosso trabalho de evangelização. Uma boa semana a todos.
Alguém trouxe a Bíblia? Não? Aprendam a andar com a Bíblia. Aprendam a deixá-la marcada, grifada. Aprendam. Isso alimenta a nossa alma. Aprendam a ter ela nas mãos, né? Nós vamos rever, todo mundo aqui, claro que foi à missa domingo, Lucas, capítulo 6. Todo mundo lembra qual foi o evangelho de domingo? Lembram, mais ou menos? Isto. Então, presta atenção, porque o evangelho de Lucas, né, capítulo 7, versículo a partir do 27, a delicadeza de Jesus, quando aqui ele chama os apóstolos para conversar, e a primeira frase que ele diz é assim: eu, porém, vos digo a vós que me escutais. Então ele não fala para todo mundo, ele fala para quem escuta. A vós que me escutais. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei aos que vos amaldiçoam. Orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir, e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazei o bem aos que vos fazem, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestais àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário, amai vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é bom para com os ingratos e com os maus. Sede misericordiosos, como vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, para não serdes julgados. Não condeneis, para não serdes condenados. Perdoai, e vos será perdoado. Dai, e vos será dado. Será derramada no vosso regaço uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, pois com a medida com que medirdes, sereis também medidos. Palavra da salvação. Alguém tiver com a Bíblia aberta, escreva: esta é a carta magna da não violência cristã. Esta é a carta magna. Não é porque a não violência do que a gente se entrega ao mal, como já foi interpretado erroneamente quando fala se bater numa face e der a outra. Não é isso. Mas é o que Jesus nos ensina aqui, nós temos que aprender a derrotar o mal com o bem. Então por isso isso aqui é a carta magna, porque isto não é uma... Não vamos fazer isso porque temos estratégias. Não tem estratégia. Isso aqui é um modo de ser do cristão. É o amor, né? Essa é a maior força que existe. Por isso que isso aqui é a carta magna, porque o amor ao inimigo, essa é a grande virada do Evangelho. Essa é a grande chave do Evangelho. Porque, na verdade, isso aqui não é uma coisa ordinária, uma coisa comum. E Jesus não está nos pedindo uma coisa comum. Jesus está nos pedindo um amor sobrenatural. Porque isso aqui não faz parte de nós. Se alguém me fez o mal, eu já estou programando como é que eu vou retribuir pior. Estou falando mentira? Não estou. Estou esperando ele na curva ali. Eu fico maquinando, né? Igual outro dia uma falou comigo. Eu só penso em como é que ela falava comigo? Eu só estou pensando como é que eu vou dar o troco. Eu vou dar, doutora. Vou. Falar, vai não, daqui a pouco se acalma. Mas eu tenho que vingar. Compreendem? E isso é o que nos move, é isso que Jesus diz. Até os pecadores fazem isso. E vocês, que são filhos do Altíssimo, reagem do mesmo jeito? Onde está a nossa diferença?
Então, o convite de Jesus hoje eu trago para vocês a mesma proposta que eles fizeram, Deus Pai fez para Abraão. O que Deus Pai fez para Abraão? O que ele falou para Abraão? Lembra? Nada, né? A gente não lembra de nada, né? Coisa extraordinária. Lembra de nada. Deus Pai falou: Abraão, sai da tua terra. Então hoje eu estou dizendo para você: sai de onde você está. Vamos dar um passo a mais? Hoje o convite é um passinho a mais. Essa proposta de Jesus, essa é uma conversão completamente silenciosa. Essa conversão que muda o mundo, ela não faz nenhum barulho. É como se estivesse lutando num cabo de guerra, e Jesus chega perto de você e fala: solta o cabo de guerra, faça diferente, reza por aquele que faz mal para você, reza por aquele que te difama, reza por aquele que te traiu, reza. Que coisa fácil. Igual ele fez quando ele rezou por nós na cruz. Falou: perdoai, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Então hoje o convite é para que a gente possa fazer uma transformação silenciosa. Porque o que o Evangelho nos traz? Que se a gente amar mais, se a gente despertar uma consciência maior, a gente vai ser curado de tantos males. Para e pensa, o que te traz mais doença? Para e pensa, a raiz disso. Então a consciência é para 3 letras que eu vou trazer para vocês. Eu vou passar do A minúsculo, da apropriação, tudo é meu, a raiz do mundo do mal chama egoísmo. Minha filha, me dá esse outro sapato, você tem 2, só tem 2 pezinhos. Não é meu. Ensina a menina a dividir. Né? Já falei isso com vocês, existe uma cultura pagã que acha que a criança nasce boa. Não nasce, criança é má. A filósofa pediatra fala isso, é má. Quem faz a criança ser boa é a educação de vocês. Educar significa eu tiro de dentro o que você tem de bom que está escondido. Criança, o pessoal quase cultua, põe um trono para menino, mentira, não vira um tirano, te mata depois. Isso é real. Educar é um processo de uma vida inteira. Então, a primeira coisa é que eu não divido as coisas. Então, passa da apropriação, da inveja. Por que você tem esse carro lindo e eu não posso ter? Por que você foi promovido e eu não vou ser promovido? Por que no mesmo emprego você que foi premiado e eu não? E isso destrói, te come, te consome, te faz viver no inferno, porque você está com o olho estrábico olhando a vida do outro. O que você tem com isso? Nada. Não é assim que a gente vive? Então hoje eu estou convidando a sair do A da apropriação e da inveja para o A maiúsculo do amor ágape, do amor que Jesus nos ensinou a amar. Sem esperar recompensa de nada, fazer o bem somente por fazer, porque somos filhos do Altíssimo. Então a nossa marca tem que ser essa: somos irmãos. Não matamos uns aos outros, amamos uns aos outros. Isso é um trabalho, dentro de uma mesma família, que luta que é quando vai nascer irmão hoje. Os meninos têm que ir para terapia, porque tudo tem ciúme, crise, sofre. Vê se na minha casa minha mãe pediu permissão para ter menino, vai nascendo, não vai cuidando. Eu brinco, como é que todo mundo foi desmamado? Simples, a mãe chegou com outro do hospital, acabou a sua vez, igual do outro. Gente, ninguém foi para o divã por causa disso. Ponto final, estou te perguntando. Acabou, agora do outro neném. Pronto. Vai fazer outra coisa, comer outra coisa, vamos embora. Vida que segue, né? Vida que segue. Então, como que é difícil, mas isso porque tem que começar. Então nós temos que começar a despertar, sair da vida com V minúsculo para uma vida, uma consciência de um V maiúsculo, que é uma vida eterna. Gente, o dia que a gente tomar consciência, isso é espetacular, que a vida minha não é aqui, que aqui é um pedacinho, é uma gotinha. O tempo que nós temos aqui é muito curto para odiar, é muito curto para fazer o mal. A vida aqui, ela passa igual um fogo, é igual um sopro, porque o que está me destinado é lá. Eu vou voltar para casa. Eu vim do amor e volto para o amor. Eu vou voltar para a casa daquele que me espera, que é o meu Pai. Pode imaginar que escândalo vai ser isso? Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente é capaz de imaginar aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso é extraordinário. São Paulo viu, não deu conta de falar nada além disso, né?
São Bento, que foi também vivo, voltou mais lerdo do que já era, acabou, ninguém leva nada. São Bento está muito voado, é claro, viu o céu. Voltou, acho que ele não estava nem aqui, eu não falava nada com nada hoje. É uma pena. Levou homem, né? Se tivesse levado mulher, não sabia das coisas. Então, não ia faltar um detalhe daquele céu, não ia sobrar nada, né? Mas levou homem, é diferente. Então, nós temos que começar a tomar essa consciência, e o ser que eu quero falar com vocês, o ser minúsculo, de uma consciência espiritual, que eu digo que a nossa consciência espiritual, eu poderia chamar de ignorância. O que nós sabemos, gente? Nós vamos voltar para a casa do nosso pai, nós sabemos o que de lá? Nada. Por quê? Por quê? Porque não estudamos. A gente não investe na nossa vida espiritual. Não investimos zero. Estou falando alguma mentira? Não. Quanto tempo você medita a palavra de Deus todo dia? Fala, filho, não dá tempo, minha filha, então eu tenho que correr. É porque a gente não acredita de verdade que a gente está voltando para lá. Quando a gente vai passear na Europa, o povo faz os mapas, vê onde é que vai passear, né? Olha tudo, onde é que pega isso, pega aquilo. Nós vamos para o céu, vai viver eternamente, ninguém sabe nada. Presta atenção, está rindo? É sério isso. Mas a gente não pensa, se você tocar no assunto com alguém, você vai falar, você está deprimida, minha filha, está com algum problema? Não, meu filho, isso é uma realidade. E eu tenho que me preparar. Para poder voltar para a casa do meu pai. Como é que eu vou chegar lá? Juninho, não sei nem o nome de ninguém? Posso não. Mas a gente não estuda. Quantos de vocês conhecem uma das obras de Santo Agostinho, que são 3 livros sobre a interpretação dos 150 salmos? Ele analisou um versículo por versículo. Alguém já leu? Ninguém tem? É extraordinário. Extraordinário. Você lê o salmo aqui, vai lá e vê o que ele falou. Fala, Jesus, como é que ele conseguiu ver isso tudo? Eu não consegui nem entender o título, o homem fez isso tudo, não tem condição. Mas a gente vai aprendendo com esses santos, né? Vai aprendendo. São obras. Do primeiro ao último salmo, 150, ele analisa cada salmo, um versículo por versículo. Você fica extasiado, fala, como, gente? Eu não consegui nem entender. Mas se a gente começar a ler, a gente vai aprender. A igreja tem uma riqueza absurda que a gente não lê. E todos os livros que pertencem à igreja são baratos. Pode comprar. Mas a gente não estuda, não é? Então nós temos que, quando a gente faz essa transformação que eu estou falando com vocês, do amor ágape, de se abrir a uma vida que é eterna, de uma consciência com C maiúsculo, de uma consciência dessa que nós somos, que é de uma consciência espiritual eterna, né? Atemporal, que nós somos seres celestiais, aquilo que São Paulo falou na segunda leitura de domingo, que é onde ele fala que a gente vai passar do homem terrestre para o homem celeste. Isso é mágica? Não é mágica. É um passinho a mais. Como é que nós vamos fazer isso? Somente pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque não somos capazes. Não somos. O normal nosso é viver o que Jesus falou. Não faz isso não, faz diferente. Não faz isso não, faz diferente. Então, na epístola aos Filipenses, no capítulo 2, São Paulo fala uma coisa no versículo 5. Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Simples, né? Tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O que é isso? Aprender a olhar como Ele olhou, escutar como Ele escutou, falar como Ele falou, amar como Ele amou, andar aqui na terra de uma forma mais suave como Ele andou. Isso é possível? Sim. O que Ele falou aqui no Evangelho? Ele disse para nós: vinde a mim todos vós e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A mansidão ganha o coração dos homens. A humildade é a consciência de que eu sou criatura e que eu sou dependente de Deus. Sem Ele eu não sou nada.
mas é absolutamente nada. Do ponto de vista espiritual, para a gente poder viver isso aqui que ele falou, se eu não tiver a graça de Deus, eu não saio do lugar. Então, nós vamos dar um passo por dia. Como é que nós podemos começar? Podemos começar amando aquilo, o mais banal que a gente não ama ainda. Fala com ele, deixa eu começar de uma coisa pequenininha. Me ajuda. É um passo de cada vez. Mas a hiena, ela não compara o passo dela com o do leopardo, ok? A andorinha não pode comparar o bater das asas dela com o de uma águia. Então eu não posso comparar meu passo com o seu. Andar junto não é simples. Nós temos que aprender a andar, não comparar os passos, mas não é para ficar parado, é para andar. Porque a graça de Deus vai agir em nós à medida que a gente permitir, se abrir. Se eu não me abrir à graça de Deus, a delicadeza e a fineza de Deus vai te invadir que dia? Nunca. Mas se você falar com ele, Jesus, eu quero viver aquelas 3 palavrinhas que a Filó falou, eu quero sair da apropriação da inveja para o amor ágape, eu quero entender que a minha vida é eterna, Senhor, é eterna, nós não temos dimensão, o que significa isso, Senhor? Então não me deixa parado nessa miséria que não vai me levar a lugar nenhum, aliás, me corre o risco de me tirar da vida eterna. Me ajuda a pensar grande, me ajuda a olhar para frente, me ajuda a pensar naquilo que o Senhor sonhou para mim, me ajuda. Eu não quero ficar fechada, trancada num quarto, com a fechadura pequena, achar que o mundo é isso. Não, me faça abrir, e me faça ver além, me faça entender que o Senhor pode me ajudar a viver a vossa santíssima palavra. Me ajuda a entender isso aqui, me ajuda a transformar o mal em bem no ambiente que eu vivo, dentro da minha casa, com a cunhada, com a sogra, com o genro, sei lá com quantas pessoas que a gente tem que conviver todo dia, né? Outro dia eu escutei assim, quem trabalha com gente devia receber um auxílio psiquiatra, né? Não é brincadeira, não é assim? Não, eu acho que a gente só tem que rezar mais, pedir a Jesus a graça, né, gente? O que é graça quando eu estou falando com vocês? O que é olhar como Jesus olhou? É botar reparo, é olhar com atenção. Hoje o povo olha e não enxerga. Olha de verdade para o outro, escuta de verdade aquilo que ele está te dizendo nesse momento. Caminha prestando atenção no seu pé e prestando atenção no caminho que você está andando e para onde esse caminho vai. Preste atenção, nada nós podemos fazer por acaso, nós temos que saber para onde vamos. Então, se eu me disponho a amar, eu tenho que entender que eu estou em construção. Falo, Senhor, eu não sou capaz de viver esse amor, Senhor, mas a hora que eu já dei conta de emprestar, sem esperar nada a receber. E Jesus fala, quando alguém pegar alguma coisa sua, esquece, nada é nosso mesmo, né? Deixa para lá, se a pessoa quiser retornar, retorna, nunca cobre do outro. Filó, mas eu emprestei aquele negócio, não vou cobrar. Não, Jesus falou para não cobrar, está escrito aqui. Difícil, mas Filó, eu quero, que negócio é meu. Não é seu não, larga para lá. Não é fácil. O Evangelho não é uma brincadeira, essa é uma transformação. Então por que eu vou ter esses sentimentos de Jesus? Porque à medida que eu me abro para a graça, é a obra que Ele está fazendo em mim e em cada um de nós. Jesus vai nos trabalhando. Ela fala, não, minha filha, isso aqui não, vou melhorar. Igual a reforma de casa, Ele vai tirando as coisinhas que não servem, né? Todo dia que você comungar, você vai com Ele, vai tirando aquilo que não serve. Vai melhorando, Senhor, vai melhorando a sua obra, que nós sujamos ela inteira com pecado. Me ajuda a ter uma consciência aberta, não me deixa fechado. Então, na verdade, quando eu estou falando com vocês, aprender a amar, aprender a falar, né? Quanta tragédia, porque a gente falou mal, né? Falou mal no sentido de que eu tenho que aprender a ver com quem eu estou falando, o que eu estou falando e como eu estou falando. Quanta morte já deu por isso, quanta inimizade já deu por isso, não é?
Então eu preciso aprender a me comunicar. Por isso que na outra vez eu falei com vocês que a gente tem que aprender a rezar antes de fazer todas as coisas. Porque Jesus tem que nos ajudar a como me comunicar. Então, se eu aprendo a fazer todas essas coisas, isso é o que se chama teologia do instante. Eu tenho que aprender a viver tudo que eu estou vivendo somente agora. Porque eu só tenho esse instante para viver o amor de Deus. Eu só tenho esse instante para perdoar. Eu só tenho esse instante para acolher o outro. Eu só tenho esse instante para poder avaliar o que aconteceu e falar com Ele: me dá a graça de rezar por essa pessoa, por essa situação. Me dê a graça de entender que Ele é meu irmão. Me dá a graça de ter paciência com Ele, porque quando eu penso na paciência que só tem comigo, eu falo: melhor eu ter paciência com o outro. A pessoa já podia ter desistido de mim há quanto tempo, e o Senhor não foi embora. Isso faz a gente chorar. Porque o Senhor morreu por mim enquanto a gente ainda era pecador demais de seu inimigo. Como é que eu posso fazer isso agora? Quando Ele fala aqui: sede misericordiosos como seu Pai é, não julgueis para não ser julgados. Então Ele fala assim: você pode julgar o ato, ok? Então eu posso falar: você não pode matar. Se você matou, eu falo: o ato foi errado. Eu não posso julgar aquele que matou, porque essa alma pertence a quem? A Deus. E se a gente se avaliar, né, gente? Eu falo com Jesus: a sua misericórdia na minha vida é tão grande que se o Senhor não tivesse sido muito misericordioso, eu tinha matado um bocado de gente. Eu já descobri que eu posso matar. A ira te faz matar. Você pega uma situação difícil, você pode matar. Igual uma mãe que pegou a filha sendo estuprada pelo pai e matou ele. Ela estava errada? Não, mas ela foi julgada, condenada. Mas ela defendeu uma criança de 3 anos de idade. Mas a gente pode matar numa situação. Então é por isso que eu não tenho o direito eu não posso condenar alguém por um ato. Eu não posso definir alguém por um ato. Por isso que só Deus pode julgar. Então por isso que Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Então eu não posso te fechar numa situação, mas eu tenho que me abrir às possibilidades. Eu tive uma oportunidade há uns anos atrás de ir numa penitenciária na época do Natal. Essa aqui de Nova Lima, onde os presos ficam sem guarda. Fui lá rezar com eles, conversar com eles, entrar na cela e me trancar lá com eles, para poder entender o que é ficar preso, né? Foi uma experiência muito boa, conversamos demais, lugar limpinho, arrumado, e eles têm a parte de marcenaria lá, ele tem todas as armas para matar qualquer um lá. Foi tão interessante a nossa conversa, a nossa oração, e o arrependimento e o sofrimento deles. Eu já estava sendo preparado para daqui a pouco ir embora. E eu dizia: não posso fechar você e te condenar por esse ato. O ato foi errado, mas você é mais do que isso, que é meu irmão, filho de Deus. E depois, para encerrar, eles que me puseram na roda e foram rezar por mim, e dançar e cantar, celebrar a vida. Então a gente não pode fechar o outro naquilo, mas ser misericordioso como nosso Pai é misericordioso. Quem pediu isso foi Jesus, né? E Ele fala: perdoa, né? Quantas pessoas estão vivendo um coração pesado, duro, fechado, por mágoa, por rancor, por ressentimento? Bobagem, bobagem. Depois que passar o momento da raiva, que você vai trabalhar esse luto, fala com Jesus: tira isso de mim, sabe por quê? Isso é igual a bomba de infusão gotejando ódio em mim para me ter um câncer. Bobagem. E diante do Senhor, na hora que eu morrer e chegar diante do Senhor, isso só vai servir para me atrapalhar. Pensa nisso. Tudo que me acontece, eu penso na hora da morte. Eu falo: deixa eu ver qual o peso que eu vou dar para essa situação. Se ela for me dar uns anos de purgatório, eu falo: obrigado, não quero, porque eu tenho pressa de ir para o céu. Me atrapalhar, não, obrigado. Então, o que Jesus mandou fazer? Vão pedir Ele a graça de eu conseguir fazer. Isso é maravilhoso. Senhor, me dá a graça desse instante, de eu fazer o que eu estiver fazendo com a intensidade de que eu estou na Sua santíssima presença. Então eu tenho que viver esse momento em justiça, em santidade, porque o Senhor é o meu Pai, é o modelo de santidade para mim. Me ajuda.
Me ajuda a fazer bem, me ajuda a colher bem, me ajuda a cuidar do outro bem, me ajuda a fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem comigo. Mas não fica prestando atenção se vai ser retribuído ou não. Larga para lá. Só tem um que tem que ver o que você faz. Quem é? É ele, só isso. A única pessoa que tem que ver o que a gente faz. Mas ninguém tem que ver. Então vamos aprender a desapegar dessas coisas aqui, que não nos levam a lugar nenhum. Então essa consciência, o dia que a gente tiver essa consciência, isso é para que a gente possa ser curado, salvo, divinizado. O dia que a gente aprender isso, Senhor, me ensina a amar, me dar essa consciência espiritual, uma consciência de que eu sou eterna. Sou sua filha, seu filho, amado, sonhado, esperado no céu. Pensa nisso. Então eu tenho que ter uma vida aqui coerente com isso. Eu não quero ser igual a Adão, o homem terrestre, não. Eu quero refletir a imagem do homem celeste. Como é que nós vamos refletir isso? Com a ajuda de Deus. Então a partir de amanhã nós já vamos pensar, levantar. Um passo de cada vez. Como é que eu vou viver essa carta magna? Tudo de uma vez, só Jesus. Um passo de cada vez. Mas eu não posso ficar parado. Então nós vamos pedir a Ele essa graça e pensar como é que a gente vive de passo em passo, bem devagar, de acordo com o que eu dou conta de andar, sabendo que quem me dá a graça é um só, é Jesus. Só Ele pode fazer isso na nossa vida. Só Ele pode transformar meu coração, o meu olhar, a minha audição. Só Ele pode fazer isso. Porque é Ele. Eu tenho que viver isso numa confiança e no abandono incondicional. Como é que eu vou viver isso? Confiando e me abandonando ao único que faz com que cada um de nós possa ser aquilo que somos. Só Ele pode fazer com que cada um de nós seja exatamente aquilo que um dia Ele sonhou. Aonde estamos é o que nós estamos permitindo a Ele fazer. Mas se a gente for abrindo um passinho de cada vez, o Senhor vai conseguir fazer em nós a obra tão desejada, tão esperada, que pode consolar o coração dele. Então guardem essas coisas de hoje. Essa é a carta magna, que vai nos dar um caminho maravilhoso. E que nós temos que ter um passo de cada vez para sair do homem terrestre para o homem espiritual. É o A, o V e o C. E que Deus nos ajude. Um passinho de cada vez. Peça a Ele. Me ajude, porque sem mim, vocês cantaram isso antes de eu começar. Sem mim, nada posso fazer. Que Nossa Senhora, que compreendeu isso de um jeito único, que não teve medo de se entregar, de confiar, de abandonar, nos ajude a viver isso. E queria convidá-los, que sábado é o primeiro sábado do mês. Nós vamos estar aqui 8h30 em oração, conforme Nossa Senhora pediu, rezar o terço, tem missa, tem padre para confessar, e terça-feira Jesus pediu a devoção à Sagrada Face, e Ele pediu que começasse na terça-feira de Carnaval. Então nós estamos fazendo a novena, e estaremos aqui para rezar, para lembrar a quem não conhece a história, contar para vocês, estarmos aqui para rezar na terça-feira às 15 horas. Então quem quiser nos dar a honra de estar aqui, vai ser um prazer a gente poder rezar junto. Que Deus os abençoe, porque na outra terça nós vamos estar só às 15h, porque é terça de Carnaval. Mas na outra, a gente se encontra. Deus abençoe a cada um e um bom feliz.